Boa noite. Boa noite. Morre no Rio o cineasta Nelson Pereira dos Santos, um dos mais premiados do cinema brasileiro. Ele tinha 89 anos e estava com câncer. Mais uma denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB. Um dos donos da Andrade Gutierrez confirma em depoimento o repasse de 35 milhões de reais ao Tucano por meio de contrato fraudulento. A polícia de São Paulo prende por tráfico de drogas o homem acusado de participar da morte do enteado e de esconder o corpo do menino num freezer. Inspetores estrangeiros conseguem chegar ao local do suposto ataque com armas químicas na Síria. Alunos de uma escola pública apresentam uma novidade para diminuir o consumo de água no banheiro. A família real britânica em festa. A Rainha Elizabeth completa 92 anos e recebe homenagens dos súditos. Agora no Jornal Nacional. O senador Aécio Neves, do PSDB, que virou réu no Supremo essa semana, foi alvo de mais uma acusação. Agora, um dos donos da Andrade Gutierrez disse em depoimento à Polícia Federal que fez pagamentos milionários a Aécio Neves usando um contrato fraudulento com a empresa de um amigo do senador. O depoimento de Sérgio Andrade reforça suspeitas que pesam sobre o senador Aécio Neves, do PSDB. A informação foi revelada pelo jornal O Globo hoje. Sérgio Andrade, um dos donos da Andrade Gutierrez, prestou depoimento aos investigadores e falou sobre um contrato de 35 milhões de reais. Ele confirmou que o contrato, firmado em 2010 entre a construtora e uma empresa de um amigo de Aécio Neves, do PSDB, tinha como objetivo fazer com que esse recurso chegasse ao senador. Sérgio Andrade foi ouvido no inquérito que apura se Aécio recebeu dinheiro da construtora Andrade Gutierrez e da Odebrecht para beneficiar as empresas na construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. De acordo com as investigações, as empresas sabiam que existia um pedido de dinheiro para a campanha de Aécio Neves relacionado a essa obra. Sérgio Andrade disse que o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, avisou a ele do compromisso assumido e que Aécio Neves o procuraria para confirmar os pagamentos e que Aécio realmente entrou em contato. No depoimento, Sérgio Andrade disse ainda que os pagamentos ao senador Aécio foram feitos com base em um contrato fraudulento com a empresa de Alexandre Ascioli, amigo de Aécio. O empresário Ascioli depôs na semana passada a Polícia Federal neste inquérito. A informação foi revelada pelo blog da jornalista Andréa Sadi. A polícia, Ascioli, confirmou o repasse, mas negou se tratar de propina. Disse se tratar de investimento da Andrade Gutierrez na rede de academias dele. O empresário Joesley Batista, um dos donos da JIF, também prestou depoimento esta semana e disse ter repassado 110 milhões de reais a Aécio. Na delação, Joesley já tinha dito, como o Jornal Nacional noticiou ontem, que esse valor foi pedido por Aécio para ser dividido entre os partidos que apoiavam o candidato do PSDB na campanha para presidente nas eleições de 2014. Joesley entregou aos investigadores uma planilha com uma relação das doações e também notas fiscais e recibos para comprovar os pagamentos. O executivo da JIF, Ricardo Saldi, também disse na delação que o dinheiro era para garantir o apoio ao senador Tucano na campanha presidencial de 2014. Só que para ganhar a eleição eles precisavam comprar os partidos. Essas vendas eram feitas uma parte em dinheiro e a outra promessa de ministério ou cargo no governo, né? Joesley contou ainda que mesmo após o acerto dos 110 milhões, foi procurado novamente por Aécio Neves, que pediu mais dinheiro. A eleição já tinha acabado, mas segundo Joesley, Aécio precisava pagar dívidas de campanha. Para mascarar a transação, eles discutiram a compra de um prédio em Belo Horizonte. Joesley deu detalhes sobre esse pedido de Aécio na delação premiada. Em 2015, ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. Joesley também revelou que em 2016 Aécio pediu mais 5 milhões, mas o empresário não deu. E aí, quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá e eu não dei.
E logo começou as investigações em cima de mim. Eu até chamei esse amigo dele, o Flávio, pedi pro Flávio, pedi a ele, pelo amor de Deus, parar de me pedir dinheiro, porque eu já estava sendo investigado e ele lá, enfim, eu não lembro. A defesa de Aécio Neves declarou que o senador jamais tratou de qualquer assunto indevido com Sérgio Andrade e que não teve participação no leilão e na construção da usina de Santo Antônio. Disse ainda que a campanha eleitoral do senador, em 2010, não recebeu nenhum recurso de Caixa 2. A defesa de Aécio Neves afirmou também que as declarações de Joesley Batista e de Ricardo Saldi são falsas e absurdas, que não existe prova das acusações e que os 110 milhões de reais citados por Joesley são doações oficiais de campanha feitas ao PSDB e a outros 12 partidos e devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Sobre a compra de um prédio em Belo Horizonte, o senador Aécio Neves afirma que não tem nenhuma relação com o negócio e que isso será demonstrado na Justiça. O senador disse ainda que em toda a sua vida pública não existe um único ato em benefício do grupo JBS e que ele jamais fez qualquer promessa, assim como jamais participou de qualquer reunião com o delator Ricardo Saldi. A assessoria da JIF afirmou que todos os fatos apontados na colaboração premiada dos executivos da empresa foram corroborados por provas, inclusive colhidas durante a ação controlada requerida pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A Andrade Gutierrez e o empresário Sérgio Andrade não quiseram comentar sobre a alegação de que a investigação está sob sigilo. A Odebrecht disse que já reconheceu seus erros e que está colaborando com a Justiça. O empresário Alexandre Ascioli afirmou que Andrade Gutierrez tem participação minoritária em sua empresa e que ela jamais distribuiu dividendos, pois os resultados continuam sendo investidos na companhia. Flávio, citado por Joesley no depoimento, é Flávio Jaques Carneiro. Em nota, Flávio disse que a alegação contra ele não é verdadeira e que todas as informações serão prestadas no momento oportuno. O PSDB disse que o senador Aécio Neves está dando esclarecimentos sobre o assunto e caberá à Justiça julgá-lo após o exame aprofundado dos fatos. A polícia prendeu em São Paulo o padrasto de um menino que foi achado morto dentro de um freezer em 2015. Desta vez, a acusação contra ele é de tráfico de drogas. Policiais militares faziam um patrulhamento de rotina no centro de São Paulo. Ao revistar 3 homens, encontraram drogas. Um deles escondia na cueca 60 embalagens com cocaína. Na delegacia, o suspeito que levava a droga foi reconhecido. Era o tanzaniano Mizi Shabani, envolvido num crime de repercussão internacional. Ele era padrasto de Ezra Lian Joshua Fink, um menino de 7 anos, morto a facadas dentro de casa pela própria mãe, a sul-africana Lian Fink. Ele confessou a participação na ocultação do cadáver, isso baseado em reportagens da época. Hoje, na detenção desse indivíduo, feita pelos policiais militares, ele não quis comentar sobre o caso. Imagens de câmeras de vigilância do prédio onde a família morava, no centro de São Paulo, gravaram o padrasto carregando um freezer para o apartamento. O corpo de Ezra foi encontrado no dia 4 de setembro de 2015, dentro do freezer. Lian Fink e Mizi Shabani já tinham deixado o Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. Eles foram presos 5 meses depois na Tanzânia e mandados de volta ao Brasil. À justiça, a mãe confessou o crime. Ela disse à juíza: Ezra não cumpria as tarefas de casa e se recusava a comer. Na época, Mizi Shabani foi indiciado pelo homicídio, mas a justiça entendeu que ele não teve participação na morte do menino. Shabani foi denunciado pelo crime de ocultação de cadáver e recebeu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Agora, por ter sido preso em flagrante por tráfico, o tanzaniano passou por uma audiência de custódia. A justiça decretou a prisão preventiva dele. Mizi foi levado para um presídio. A mulher dele, Lian Fink, está presa. Em novembro do ano passado, a justiça decidiu que ela vai à júri popular. Um artista de circo preso numa operação de combate à milícia no Rio há 2 semanas foi solto hoje.
A Defensoria Pública conseguiu a revogação da prisão de Pablo Martins depois de provar que ele é contratado por uma empresa na Suécia. Pablo estava entre os 159 presos no dia 7 de abril, durante um show na zona oeste do Rio. Todos foram indiciados por envolvimento com a milícia e por porte ilegal de armas. Segundo a Defensoria, a Polícia Civil alegou que existia uma investigação sobre esse grupo, mas um relatório da DRACO, a Delegacia Especializada em Crime Organizado, mostrou que 139 presos não tinham antecedentes criminais, inclusive Pablo. A Defensoria diz ainda que há entre os presos um homem com suspeita de autismo. A Justiça negou o pedido de revogação da prisão dele. Brasília, que hoje faz aniversário, 58 anos, enfrenta a pior seca da história. Mas estudantes de uma escola pública do Distrito Federal inventaram uma fórmula que pode ajudar a poupar água. E essa é a nossa poção mágica. O sorriso da Giovana é de entusiasmo e ela não está sozinha. A turma dela da escola, de 11 e 12 anos, desenvolveu junto com a professora um composto líquido que substitui a descarga no vaso sanitário. Foram 6 meses de pesquisa para chegarmos a esses 4 produtos. O ácido cítrico, que elimina totalmente as bactérias, o sal quaternário de amônio, que serve para retirar o cheiro. Nós colocamos também uma essência com cheiro de flor e um corante azul para deixar a água azulzinha. Parece com um produto de limpeza. O produto foi criado na escola do SESI e batizado pelos estudantes de Pipi. Mas não é assim que se escreve, não. É o pi, aquela letra do alfabeto grego usada na matemática, que corresponde ao valor de 3,14, exatamente o que custa para fabricar 1 litro do produto. Em casa, na escola, os alunos adaptam esses dispensadores de sabonete líquido, que a gente vê muito em banheiro público. Eles colocam o produto aqui dentro e ligam o líquido ao vaso por essa mangueirinha. Aí é só apertar e mais nada. E a descarga fica ali, é deixada de lado. O pipi pode ser usado até 33 vezes para aí sim a pessoa precisar de uma descarga. Você consegue imaginar essa economia? Uma descarga leva embora pelo menos 6 litros de água. Então faça as contas. Numa família com 4 pessoas, em que cada um use a descarga 6 vezes ao dia, no fim do mês a economia média pode chegar a surpreendentes 4.320 litros. Nós tivemos um estudo da Universidade de Brasília, onde ficou comprovado que uma família média ela pode economizar até R$ 354 em um ano. Vestidos de super-heróis, eles andam pela cidade para apresentar a invenção aos moradores, que ficam impressionados. É nessa educação que eu acredito, fazer a diferença, ganhar, conquistar, porque o mundo é deles. Como um super-herói, eu me sinto salvando o mundo, porque a água potável é um bem finito, assim ela pode acabar um dia. Vocês são os nossos super-heróis, sim. A água faz milagres no Nordeste. Será que vai continuar chovendo por lá? Bom, por isso a gente já está aqui com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago. Tudo bem? E aí? Fala, Alexandre. Vai continuar chovendo no Nordeste? Pois é, Alexandre, boa noite para você, para a Sandra também, boa noite para todo mundo. Então, a partir de agora a chuva ela vai diminuindo cada vez mais, tá? Lá no sertão e no interior do Nordeste, a época mais chuvosa do ano para esses lugares é bem entre janeiro e abril. De hoje até o dia 5 de maio, os próximos 15 dias aí, um dos lugares que mais vai acumular chuva é isso aqui, ó. É o sul do Ceará, também aqui o norte do Piauí e também do Maranhão. Veja que a chuva está mais concentrada no norte do Brasil mesmo. Agora vamos falar de amanhã, né? A chuva ela vai subir um pouquinho mais no Nordeste e vai pegar mais forte aqui, ó, o leste de Alagoas e também de Pernambuco. Não tem nem sol lá, dia da preguiça amanhã. E aí no restante, né, da região, você vê que até tem um pouco aqui de tempo firme também, principalmente no interior da Bahia. Em Macaúbas, tempo, então, firme e seco, 28 graus. Agora, Maceió e São Luís são as duas capitais do Nordeste com mais chuva acumulada amanhã. Chama atenção Maceió, com 57 milímetros. Isso é muita coisa, viu, Alexandre? Pois é, e no restante do país, como é que fica o tempo, Thiago? Então, a chuva está espalhada, viu, Alexandre, pelo Brasil. Você vai ver que no Rio Grande do Sul, ela conseguiu avançar aí pelo estado praticamente inteiro. Tem chuva também aqui, ó, em parte de Goiás, sobe aqui por Mato Grosso e pega
todo o norte do Brasil. Agora também tem amarelão no mapa, né? Aquele para você colocar a roupa no varal, vem aqui, ó, do sul do Piauí e desce aqui por Minas Gerais até Santa Catarina e vai também ali para o sul de Mato Grosso. Falando em Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul, calorão aí, ó, de 30 graus nesse domingo. Em Itiquira, Mato Grosso, 27 e Acaraú, no Ceará, chuva e 33. Vai chover também em Porto Alegre, 31 graus, Campo Grande, tempo firme, 30. E São Paulo, também secura e 25 graus. Em Curitiba, Macapá e no Rio, a amplitude térmica vai ser maior. O que é isso? É a diferença aí entre a mínima, lá de manhã frio, e a máxima mais quente à tarde. Curitiba com 15 de diferença, Macapá 13 e no Rio 12. A gente está falando em esquentar e aí em muitos lugares, junto com esse calor, vem aquela secura, a gente sente até a garganta, né, pegando. Você vê aqui onde está mais em amarelo e laranja, mais seco vai ficar amanhã à tarde. Olha só, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste de São Paulo e lá no sul do Brasil também, secura brava, muita água e bom domingo para todo mundo. Alexandre e Sandra. Bom domingo para você também, Thiago. A Organização para a Proibição de Armas Químicas anunciou hoje que inspetores recolheram amostras na cidade síria de Duma, onde um suposto ataque químico teria ocorrido há 2 semanas. O material vai ser distribuído para vários laboratórios certificados pela organização para que seja analisado. A visita dos inspetores a Duma coincide com mais uma vitória do ditador Bashar al-Assad. Neste sábado, rebeldes sírios começaram a deixar uma região a 40 quilômetros da capital Damasco, depois de um acordo com o governo. A Rainha Elizabeth II da Inglaterra completou 92 anos neste sábado. Para marcar a data de nascimento da monarca, com o mais longo reinado da história britânica, houve salva de tiros diante da ponte mais famosa de Londres, a Tower Bridge, e também no Hyde Park. Agora à noite, a rainha e outros integrantes da família real compareceram a um show no Royal Albert Hall e que incluiu astros como Sting. Os monarcas britânicos também comemoram o aniversário oficialmente no 2º sábado de junho, quando uma parada militar movimenta a cidade, uma tradição que começou no século XVIII. E pode nascer a qualquer momento o 3º filho do príncipe William. O Duque de Cambridge é o 2º na sucessão do trono britânico. Mas quem está muito ansioso com a chegada do bebê é um fã da monarquia que virou celebridade. O britânico com roupa de astronauta americano vive no mundo da monarquia. Tony Appleton coleciona tudo quanto é penduricalho da família real. O monarquista não vê a hora do bebê real nascer para que ele vire notícia. Tony apareceu sem ser convidado no nascimento do príncipe George, há quase 5 anos. Todos acharam que ele fosse um arauto real, um mensageiro do Palácio de Buckingham. As boas-vindas ao futuro rei britânico renderam aparições em primeiras páginas. Mas os americanos se apressaram em dizer que Tony era fake. O arauto não era oficial. O mensageiro ficou irritado. Disse que não tem nada de falso. Sou real, garotão. Ele conta que é o arauto oficial de 2 cidades e que a roupa foi feita pelo alfaiate da realeza, custando o equivalente a R$30 mil. Tony explica que a profissão chegou na Inglaterra em 1066. Os arautos iam de vilarejo em vilarejo, anunciando nascimentos, execuções e casamentos. A maioria da população não sabia ler e precisava ouvir. É isso que significa oiê em francês. Ouçam, ouçam, ouçam! Oficial ou extraoficial, Tony já era ansiosamente aguardado no nascimento da princesa Charlotte, em 2015. A imprensa não escuta o choro do bebê real, mas ouve o berro de Tony. Ele ensina que para ser poderosa, a voz tem que vir do estômago. O arauto de 82 anos grita embaixo d'água durante a natação diária e no chuveiro. Perguntei se o vizinho gosta do exercício. Tony respondeu que ele pode vir a bater na porta. O arauto já está com tudo preparado. Basta pegar um táxi e aparecer para o mundo. Tony é fã das rainhas e reis.
It's now or never. E parafraseando Elvis Presley, ele diz que o nascimento do bebê é para agora ou nunca. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Que figura, devemos ver o Tony em breve. Now or never. A história da passageira que morreu nos Estados Unidos depois de quase ter sido sugada para fora de um avião é um dos destaques do Fantástico de amanhã. Você vai entender em detalhes o que acontece dentro de um avião quando um buraco é aberto na janela ou na fuselagem e como a piloto americana conseguiu pousar o avião. 144 passageiros estavam a bordo do voo, eles viram a turbina se despedaçar, uma passageira quase ser jogada para fora e viveram momentos de terror antes do pouso de emergência. Exclusivo, na Austrália, nossos repórteres localizam os depoimentos dramáticos das vítimas do professor pedófilo que vivia foragido no Rio. As estratégias das quadrilhas especializadas em roubar carregamentos de celulares. Usam coletes à prova de balas, armamento pesado, armas longas. Na série sobre violência, as lições da cidade mais segura do país. O que mobiliza a comunidade para trabalhar na melhoria da prisão aqui em Jaraguá do Sul é a consciência de que quem está aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Um governador cassado e um festival de obras superfaturadas no Tocantins. Pontes que têm 8 metros de altura, se fossem usados os materiais que foram pagos, poderiam ter 80 ou 100 metros de altura. E uma roda de samba lembra a dona Ivone Lara, que morreu esta semana. É homenagem, é fantástico, depois do Faustão. Nosso domingo juntos. A Copa do Mundo em junho, na Rússia, está impulsionando a venda de aparelhos de TV aqui no Brasil. Elas estão cada vez mais sedutoras, maiores. Quanto maior, melhor. Mais tecnológicas. Estou querendo uma 4K. Com imagens mais reais. Uma imagem mais bem definida, né? E estão saindo mais rápido das prateleiras das lojas também. A procura por uma imagem mais nítida, de alta definição e, de preferência, numa tela grande, tem a ver com paixão. Por tecnologia, também. Mas a gente está falando aqui de uma outra paixão. Da grande paixão do brasileiro, o futebol, claro. Em ano de Copa do Mundo, quem vai torcer pela seleção da sala de casa não quer perder nenhum detalhe do que vai acontecer lá na Rússia. É por isso que, por aqui, as vendas de TVs já cresceram 22% nos primeiros 2 meses desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Júlia já começou a organizar a torcida para os jogos na casa dela. E a estrela vai ser uma TV de 55 polegadas, novinha em folha. Com uma televisão maior, a gente consegue reunir a galera na sala e todo mundo comemorar junto. Muito grito, os vizinhos vão ficar doidos com a gente. O desligamento do sinal analógico e a retomada do crédito também impulsionam as vendas. Mas o fator Copa do Mundo está levando o consumidor a antecipar as compras. Normalmente, o segundo semestre concentra 60% das vendas, enquanto o primeiro concentra 40%. Em ano de Copa isso se inverte. 60% do volume de TVs vendidos fica no primeiro semestre e os 40% no segundo. Em ano de Copa, as fábricas aceleram o ritmo. Nos primeiros 2 meses de 2018, a produção de eletrodomésticos da linha marrom, que inclui os aparelhos de TV, aumentou 45% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Na casa do Mário, ano de Copa é ano de TV nova. A ideia de trocar de TV começou em 2014 na Copa do Brasil, né, que a gente tinha uma televisão menor. Aí a gente falou, a Copa é no Brasil, a gente tem que ter um pouco mais de qualidade. Aí compramos a de 32 e colocamos aqui. Dessa vez, a TV de 32 polegadas foi substituída por outra, com quase o dobro do tamanho, cheia de recursos e imagem de alta definição. Eu espero que a televisão maior, né, com melhor qualidade, traga também maior sorte para a seleção. E esse investimento todo se paga, sabe como? Com muitos gols. O cruzamento, o Neymar bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tomara, hein? Amanhã é dia de decisão na Superliga Feminina de Vôlei. Praia Clube e Rio de Janeiro fazem uma final estrelada, dos 2 lados da rede. Fabiana,
bicampeã olímpica, veste uma camisa. Fabizinha, também bicampeã olímpica, veste outra camisa. Tem também a Valeuska, Fernanda Garay, um cardápio cheio de rostos que fizeram um sucesso na seleção brasileira. E nomes como o de Drusila, por exemplo, que despontam no vôlei nacional. É um grande jogo com grandes jogadoras experientes dos dois lados, jogadoras jovens também dos dois lados, mas essa mescla é sempre muito interessante. Isso sem contar quem está à beira da quadra. Bernardinho, multivitorioso, comanda o Sesc Rio. Elas estão em busca do 13º título de Superliga. Já o Praia Clube, de Uberlândia, quer o primeiro. Lidera o projeto o técnico Paulo Coco, que na seleção feminina ganhou 2 ouros olímpicos como auxiliar. O jogo desse domingo é o segundo e decisivo da série final. Uma partida como qualquer outra que pode chegar até a 5 sets, por exemplo. A diferença nesse ano é que se o dono da casa, o Praia, ganhar, força a realização de uma novidade. Um set extra. Depois de 2 partidas, o título poderá ser decidido nesse super set de 25 pontos. Ele só não acontece se o Rio ganhar de novo a partida, como fez na semana passada. Aí, sem super set, a equipe já vai ser campeã da Superliga 2018. Certamente vai ser um jogo diferente, o Praia vem jogando na sua casa, vai estar mais confortável diante do seu torcedor e a gente espera que seja um confronto duríssimo, que os dois times vão tentar fazer a sua melhor partida, né, e que seja de fato a melhor partida dos dois times para que a gente possa ver um grande jogo no momento. Jogaço, você assiste a final da Superliga Feminina de Vôlei dentro do Esporte Espetacular, que amanhã é mais cedo, hein? Às 9 da manhã no horário de Brasília. Morreu hoje no Rio, aos 89 anos, um dos maiores cineastas brasileiros, Nelson Pereira dos Santos. Ele foi pioneiro do cinema novo no Brasil. A repórter Marina Araújo está no Hospital Samaritano, onde ele esteve internado desde a semana passada. Boa noite, Marina. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sandra, e a todos. Olha, nós conversamos com a família e os amigos de Nelson Pereira dos Santos. Estão todos muito tristes, claro, mas também eles acham que hoje é um dia para comemorar a vida desse que foi um dos maiores cineastas deste país. Nelson Pereira dos Santos deu entrada aqui no Hospital Samaritano no meio da semana passada com pneumonia. No sábado, ele foi diagnosticado com câncer no fígado, um câncer muito agressivo que já estava no estágio muito avançado. Hoje, às 5 horas da tarde, a família confirmou a morte do cineasta. O corpo de Nelson Pereira dos Santos vai ser velado na sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio, na segunda-feira, e enterrado no cemitério São João Batista, aqui em Botafogo, na zona sul da cidade. Nelson Pereira dos Santos levou para as telas obras de grandes escritores brasileiros e inaugurou um jeito novo de fazer cinema. O Nelson era um grande contador de histórias, né? Um grande, talvez um dos maiores do cinema brasileiro, um dos maiores do cinema. Ele tinha um afeto e, ao mesmo tempo, um rigor com seus personagens que fazia com que os filmes dele fossem únicos. Ele tinha essa visão de amor ao Brasil, de um homem que amava essa terra como poucos, me ensinou isso. E amor ao povo brasileiro, que é um povo trabalhador, esforçado, que luta todo dia. E eu acho que é isso que está nos filmes dele, esse amor que ele tem por esse país e amor que ele tem pela nossa gente. O que eu espero é viver metade da vida que ele viveu. Assim, o meu avô foi uma presença muito importante na minha vida, não só como figura pública e tal, né, a coisa de descobrir que meu avô é um grande cineasta, mas ele foi um super avô. Patrono do nosso cinema, amigo querido, pai dedicado, avô exemplar. Se a vida passa depressa como um curta-metragem, quantos protagonistas um homem é capaz de ser? O Nelson ele inventou uma maneira de fazer cinema no Brasil, né? Todo o cinema moderno brasileiro foi inventado por ele. Ele foi o primeiro a filmar a favela como tema novo, ele foi o primeiro a fazer cenas na rua como a gente precisava conhecer o Brasil. Ele inventou um cinema para o país e o país coube dentro do cinema dele. Então, a única coisa que me deixa mais ou menos assim, com uma certa esperança é que a Nelson é uma chama que não se apaga, né? O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.